Jesus conta a parábola dos trabalhadores na vinha. Para nós também, para cada um de nós, Jesus diz: vai trabalhar na minha vinha, ide vós também para a minha vinha, disse Jesus quando encontrou pessoas desocupadas na praça, de acordo aqui com já a lição desta parábola. Meus amados irmãos, lembrando aqui a parábola e depois tirando para nós uma breve lição, essa parábola do reino que nosso Senhor diz, porque Jesus começa a dizer assim: o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Aqui neste mundo, nós devemos trabalhar para nos alimentarmos. Essa é uma lei natural. Todo homem tem que fazer alguma coisa. Mesmo que a gente vivesse lá na selva amazônica, não é? Quando a gente quisesse comer, a gente tinha que sair buscando comida por aí. É necessário o trabalho para nossa vida, para nós vivermos. Seja lá quem for, ninguém tem direito de viver sem trabalhar na sua vida. A não ser que quando a gente é criança, né, nossos pais trabalham por nós. Ou um dia, quando nós formos bem velhinhos, também nós teremos a misericórdia e a bondade das pessoas que vão trabalhar por nós. Se bem que atualmente, no mundo moderno, as pessoas idosas têm lá o seu ganho, que às vezes é um ganho para sustentar a si próprios e também até aqueles lá que moram naquela casa com eles, sabe? Um dia, se a gente ficasse muito doente, acamado numa cama, claro que a gente está ali dependendo da bondade dos outros também. Mas a norma geral é assim: se eu tenho condição de trabalhar, eu devo trabalhar. Trabalhar para o meu próprio sustento e trabalhar também para ajudar os outros. Trabalhar para agradar a Deus, faz parte da nossa vida. E aí, o trabalho, então, é uma coisa necessária. Mas esse trabalho aqui de que nós estamos falando é um trabalho diferente, mas é um trabalho necessário, que é um trabalho que nós fazemos para nós vivermos e para nós conquistarmos o reino de Deus. É um trabalho diferente, é um trabalho extra, mas é um trabalho necessário. E por isso mesmo, quem se salva com a graça de Deus. Mas quem se salva porque trabalhou com a graça de Deus. Ou ele, ou alguém. No caso das crianças, né? Eles se salvaram, porque são criancinhas, Deus os salvou. Mas se nós ficarmos adultos com o uso da razão, nós já começamos a trabalhar para fazer o bem, para amar a justiça, para amar o nosso próximo, só para ter uma noção já de que é trabalhar na vinha do Senhor, para nós tirarmos uma lição para nós, se bem que outras lições aqui poderiam ser tiradas de acordo com o contexto do Evangelho. Mas quando nós somos convidados para trabalhar na vinha do Senhor, quer dizer, somos convidados a viver como cristãos, porque nós recebemos a graça, recebemos o convite, recebemos o chamado de levarmos uma vida cristã, e é preciso então viver como cristãos. E quando eu vivo como cristão, eu estou trabalhando na vinha do Senhor para eu me salvar. Mas é claro que a gente pode explorar mais ainda aqui. Muitas vezes esta parábola é usada
para as vocações, para quem vai ser padre, para quem vai ser religioso, porque ele vai deixar de se ocupar simplesmente da sua própria salvação e vai começar a trabalhar de modo especial também para a salvação dos outros, que é trabalhar na vinha do Senhor. Quem é padre, quem é bispo de modo especial, o Papa nem se diga, ele trabalha para a salvação de modo especial como representante de nosso Senhor, para que as pessoas tenham os meios da salvação para iluminá-los, esclarecê-los, para convidá-los a entrar no reino dos céus. Mas, meus amados irmãos, quando é que eu sou convidado para trabalhar na vinha do Senhor? E aí está a parábola, né? A gente pode ser convidado quando a gente recebe uma graça, a gente recebe uma iluminação. Você olha, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu sou um cristão, correspondendo aqui ao chamado de Deus, ou eu vivo igual todo mundo vive, sem ter a esperança da vida eterna. No final da minha vida, se eu não trabalhar com a fé, se eu não trabalhar na vinha de Deus, eu não vou receber o salário da salvação, que o próprio Deus, é um mistério, né? Salvação é gratuita, salvação é dada, mas ela de certa maneira é correspondida, e eu poderia dizer não para a minha salvação. E é um trabalho verdadeiro. Por exemplo, se alguém perguntasse assim: padre, eu poderia me salvar odiando as pessoas? Não, meu filho. É uma condição para você se salvar, que por amor a Jesus, que a exemplo de Jesus, que a mandado de nosso Senhor Jesus Cristo, você perdoe seus inimigos. E você, ao fazer isso, você está trabalhando na vinha do Senhor. Padre, eu poderia me salvar sem crer, sem amar, sem fazer nada para agradar a Jesus? Não. É nosso Senhor que salva. Preciso que eu tenha consciência disso, que corresponda à minha salvação, que corresponda a isso. E é com isso que eu trabalho na vinha do Senhor. Por isso essa parábola representa os convites que Jesus faz nas mais variadas idades de um ser humano, que a gente pode aplicar aqui. Eu sou convidado, recebo o convite de Jesus, recebo uma graça, uma iluminação dele. Pode ser quando eu já sou criança, quando eu sou jovem, quando eu sou adulto, ou quando eu sou já numa idade antiga, uma idade já bem passada, né, bem provecta, mas em que eu tenho ainda consciência e eu tenho que corresponder, e dessa correspondência à graça divina depende a minha salvação. Meus amados irmãos, a igreja nos propõe aqui esta parábola logo no início, nesse domingo, né? O padre está aqui com os paramentos roxos. Esse domingo se chama Domingo da Septuagésima, para dizer que nós temos que cuidar da nossa salvação eterna, que nós não podemos trabalhar somente para este mundo. Nós precisamos de trabalhar para o outro mundo, para salvar a nossa alma. Nós precisamos de fazer isso. Nós precisamos de trabalhar. E eu estou trabalhando na vinha do Senhor? Eu estou trabalhando para eu me salvar? Eu tenho ajudado os outros nesse trabalho da salvação? Esta parábola também, no final das contas, quer dizer assim: que Deus é tão bom e tão misericordioso, que se eu fiquei sem trabalhar bastante tempo, e só já no fim da minha vida eu trabalhei, Deus dá, Ele vai lá e me dá valor.
Deus é bondoso e misericordioso. Importante é que eu trabalhe, e Deus é que vai dar o valor àquele trabalho. Aquele trabalho, sem o valor que Deus dá, valeria pouco. Mas Deus dá o valor. Então essa parábola mostra a bondade de Deus e ao mesmo tempo o nosso dever de trabalhar para a nossa salvação. E de vós também trabalhar na minha vinha. Gostaria, meus amados irmãos, de tirar uma breve lição também da epístola, do trecho da epístola de São Paulo aos Coríntios, que nós acabamos de ouvir. São Paulo, ele nos dá aqui, a igreja que põe esse trecho aqui para exatamente ressaltar a nossa responsabilidade na nossa salvação. São Paulo diz assim, que São Paulo estava escrevendo aos Coríntios, os coríntios estavam acostumados a ver aquelas disputas atléticas na cultura deles, e aí ele aproveitou que os atletas, eles treinavam muito para poder ter uma conquista, ganhar um prêmio, e aqueles que treinavam bastante poderiam ganhar um prêmio. Então, numa corrida, né, por exemplo, todo mundo está correndo e todo mundo sabe que quem vai ganhar o prêmio é um, mas está todo mundo correndo para ganhar. E ninguém está ali, né, treinou o tempo todo para só correr e não ganhar. Estou correndo e o meu objetivo é ganhar o prêmio. São Paulo então faz essa comparação, dizendo, né, já aplicando, dizendo assim: correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. São Paulo está se referindo à nossa salvação eterna. Nós devemos fazer de tudo para nós nos salvarmos. Nós não podemos ficar achando que não, vamos ficar assim, tranquilo, sem fazer nada, e depois a gente vê. E esse depois não vai existir. O tempo que nós temos, a ocasião que nós temos de salvar a nossa alma é essa que está sendo dada para nós. Nós devemos fazer de tal maneira que a gente se salve, correspondendo à graça de Deus. Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. A gente pode completar: o prêmio da vida eterna, do reino de Deus. E se for necessário que a gente se imponha disciplina para isso, para conquistar esse da nossa parte, porque assim, da parte de Deus, Deus oferece todos os meios, mas da minha parte, eu estou usando esses meios que Deus me oferece todos os dias para me salvar? Eu estou ali, como assim, está acontecendo, mas eu não quero saber, não é comigo. Estou aqui só para fazer bonito, mas eu não quero sujar minhas mãos. Eu não quero trabalhar, eu não quero suar, eu não quero nenhum esforço, quero só moleza. São Paulo diz: todo atleta se impõe todo tipo de disciplina. Eles assim procedem para conseguirem uma coroa que se estraga, uma coroa corruptível. Quanto a nós, diz São Paulo, buscamos uma coroa incorruptível. Ou seja, o prêmio da salvação é um prêmio que vai nos dar uma felicidade, uma sorte, uma riqueza eterna. E todos nós, quem correr, ganha. É preciso correr para ganhar o prêmio. Aí São Paulo mesmo vai e dá o exemplo dele. Ele diz assim: eu luto não como quem golpeia o ar,
trato duramente o meu corpo, eu subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado. Ou seja, ele levava a sério o que nosso Senhor Jesus Cristo lhe pedia. Quer dizer isso. Então, meus amados irmãos, nós que somos católicos, que temos fé, que sabemos os meios necessários para salvar a nossa alma, temos nós utilizado esses meios? E se acontecer de alguém ainda não saber esses meios, procure saber, procure conhecer, e não perca tempo, porque o tempo é esse que Deus nosso Senhor nos dá. Tem uma coisa triste aqui para ser contada. São Paulo põe isso aqui porque assim, nós estamos dentro do tempo que passa. De vez em quando a gente ouve falar, o fulano de tal morreu. É uma coisa tão triste, né? Eu mesmo, por exemplo, na minha vida, claro que um dia vai ter um ponto final, Deus sabe quando, pode ser até amanhã. Quantas vezes, assim, pessoas que viveram menos do que eu, que eram melhores, e de vez em quando vem a notícia, olha, morreu. Quanta gente morreu? Quanta gente morreu de um modo exemplar, depois de fazer o bem, rezando, de tal maneira que as pessoas falam que aquele homem era um homem bom, aquela mulher era uma mulher boa. Deus vai dar uma grande recompensa para aquela pessoa. E quanta gente também morreu miseravelmente, uma vida miserável, uma vida inútil, não fazia nada de bem, só fazia até o mal. O tempo passou. Então, o tempo de a gente viver a fé cristã é esse agora. Aí São Paulo fala assim, meus irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Os nossos pais quer dizer os judeus lá que saíram do Egito e que eram guiados por uma nuvem, que atravessaram o mar. Tudo Deus fazia para a salvação deles. São Paulo fala os mistérios que aconteciam. São Paulo diz assim: na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. Porque assim, ao passar pelo mar, ao ser guiados pela nuvem, representa que eles eram cuidados por Deus, e aquilo era símbolo da novidade que Jesus ia trazer para nós, do batismo, do perdão dos pecados. São Paulo diz ainda que eles comeram o mesmo alimento espiritual e beberam a mesma bebida espiritual. Os antigos diziam que havia uma rocha que acompanhava o povo, e São Paulo aproveita e diz assim: aquela rocha que acompanhava o povo, e dessa rocha saía água. Essa rocha representa Jesus Cristo. Na nossa vida, quantas vezes Jesus nos acompanha? Quantas vezes uma mãe chega e fala assim: meu filho, vamos à missa. Sabe quem que está mandando essa mãe falar? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes você liga um rádio, liga uma televisão e ouve o nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Tem uma missa. Jesus está como se fosse uma rocha que nos acompanha, para utilizar aqui, para fazer aqui uma adaptação desse texto. Deus está sempre atrás de nós, nos convidando e nos chamando. E como aconteceu com aquele povo ali, que era cuidado pelo próprio Deus, através daqueles mistérios da nuvem, da rocha, travessia do mar, o servo Moisés. São Paulo diz que apesar de tudo isso,
Muitos desagradaram a Deus. Muitos desagradaram a Deus. E até um trechinho diz assim: caíram mortos no deserto. Quer dizer, não chegaram à terra prometida. Aconteceu com eles. Poderia acontecer conosco. Poderia acontecer conosco. Apesar de tantas riquezas e tanto chamado para trabalhar na vinha do Senhor, trabalhar na obra da nossa salvação, tantos recursos, tantos meios, a gente fica sempre inventando umas desculpas para não viver a nossa fé, e o tempo passa e a gente perdeu. Então, meus amados irmãos, vamos pedir a Nossa Senhora, nossa Mãe, Santíssima Virgem Maria, que ela nos faça sábios, que ela nos faça bons filhos, que nós aproveitemos esses meios tão ricos, tão variados que Deus nosso Senhor nos apresenta, e que nós trabalhemos na vinha do Senhor. Para isso nós fomos chamados, não somente para trabalhar e ter coisa neste mundo e perder tudo, mas para trabalhar neste mundo, ter alguma coisa agora necessária para a nossa vida e sobretudo para trabalharmos na vinha do Senhor, para trabalharmos para a conquista da vida eterna. E se nós corrermos, se nós fizermos o que está ao nosso alcance, Deus nosso Senhor fará sempre o resto, porque Ele que nos oferece tudo, Ele que nos dá sempre a sua graça, Ele fará o resto. Nossa Senhora nos ajude nessa fidelidade, a nossa vocação cristã de agradar a Deus e salvar a nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a nossa profissão de fé.